tarde, Valadares, que a paz do Senhor esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos iniciando mais uma apresentação do nosso programa A Voz das Assembleias de Deus. E nesta data especial em que o Senhor nos permite estarmos juntos mais uma vez, eu lhe dou as boas-vindas da nossa programação, dizendo que é sempre para nós um prazer maravilhoso, algo precioso. Podemos estar entrando na sua casa através do seu aparelho de TV, sintonizado na TV Rio Doce, Canal 6, Governador Valadares. Nesta tarde, Deus tem uma palavra abençoadora para a nossa vida. A palavra de Deus já está aberta diante de nós. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado, abençoada através da nossa programação. Hoje, nós iremos expor mais uma vez a palavra de Deus. Vamos voltar a falar de escola bíblica dominical. A escola dominical é a maior e melhor escola do mundo. É a maior pela vastidão do número dos seus alunos. E é a melhor por causa da amplitude do seu conteúdo. A Bíblia Sagrada, as lições da escola dominical inspiradas na Bíblia Sagrada, são da parte de Deus um presente para a nossa vida nas nossas manhãs de domingo. Vamos ler a palavra, vamos pregar o Evangelho, vamos louvar a Deus, vamos ouvir algumas agendas para as nossas programações e certamente Deus estará falando fortemente em nossos corações por Cristo Jesus. Por isso, eu te dou as boas-vindas. Sei que também tenho as boas-vindas aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu lar. E oro a Deus para que esta hora que estamos passando junto seja uma hora absolutamente construtiva, produtiva, proveitosa, para que a sua vida e a minha sejam marcadas por aquilo que da parte de Deus será apresentado para os nossos corações. Nós estamos falando de alegria, nós queremos falar de uma vida produtiva diante de Deus, uma vida de serviço, mas uma vida de felicidade. Afinal de contas, o Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. A nossa proposta nessa programação é refletirmos sobre a alegria de uma vida vivida na presença do Senhor. Por isso, eu chamo a sua atenção agora para esse primeiro louvor que nós haveremos de ouvir e meditar na palavra de Deus para os nossos corações. Cantemos e a gente volta já com a continuidade da nossa programação. Vamos adorar a Deus. Vamos lá. Davi chamou Batseba e então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, de servir a sua casa enquanto eu existi. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, e habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade. A miséria é realidade, terra sem sonho, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: fale mais-me deste homem, por favor me diga logo o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar, e aleijado de seus pés, só consegue se arrastar. Manda chamar este homem pra comigo se assentar. Diga Mefibosete que o rei manda chamar. O rei era bem pra ele e começa a falar: tudo aquilo que era seu vou devolver.
vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul. Você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei. Você vai comer na mesa do rei. Você vai se vestir como rei. Você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Uma deusa Lodeba você vai dar. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Retornamos para dar continuidade à nossa programação. E como você que nos tem acompanhado sempre sabe muito bem, após uma série de pelo menos 5 programas tratando de mostrar aqui flashes e slides da nossa programação de meio de ano, da nossa Escola Bíblica 2014, nós estamos retornando ao padrão fundamental do nosso programa. E olha o que eu tenho em minhas mãos. Falando do padrão, né, dos quadros que temos, está em minhas mãos a nossa revista, a nossa lição da Escola Dominical, da qual nós estamos tratando ao longo desse terceiro trimestre de 2014. O tema, muito sugestivo: Fé e Obras, Ensinos de Tiago para uma Vida Cristã Autêntica. Uma coletânea de estudos espetaculares das lições que nós aprendemos de Tiago, homem de Deus, que com a sua doutrina tanto contribuiu para a solidez da vida espiritual dos crentes. Já estudamos diversas lições e neste sábado, ou seja, neste domingo, dia 7 de setembro, nós estaremos passando pela 10ª lição, de um total de 13. Nela estaremos falando sobre o perigo da busca pela autorrealização humana. A base do nosso estudo está em Tiago, no capítulo 4, versículo 10, que diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A perspectiva da nossa lição é que nós saibamos que a realização humana, quer dizer, o alcançar dos nossos sonhos, se ele for realizado alheio à vontade de Deus, será um sonho impossível, pois a criatura não pode viver longe do seu Criador. Por isso, a nossa lição deste domingo vai abordar este tema. E ao abordar esse tema, certamente, Deus estará nos ensinando alguma coisa mais, como, por exemplo, a origem dos conflitos e das discórdias. De onde vêm todas as aflições, todos os conflitos, todas as lutas pelas quais nós passamos? Qual é a origem? Será que está na criação de Deus? Será que Deus foi imperfeito ao ponto de criar o homem suscetível a isso? Ou será que, na verdade, a origem dos nossos conflitos ela está no inimigo das nossas almas? De repente, quando nós pensamos assim, nós queremos nos ausentar da responsabilidade pelas nossas próprias decisões. Não é verdade? Onde está a origem de todos os nossos conflitos? Onde está a origem de todas as nossas discórdias? Será que, se nós procurarmos bem dentro de nós mesmos, será que nós não vamos encontrar? Olha, eu acredito que quando nós buscamos a origem dos nossos problemas fora de nós mesmos, com certeza nós estaremos sendo omissos. Mas quando nós olhamos para dentro de nós e encontramos ali nas nossas fragilidades, na nossa vaidade, nas nossas fantasias, nas nossas ilusões, é ali que nós iremos encontrar a origem desses males. E nós estudaremos Tiago 4. Com base nesse texto, de 1 a 10, nós iremos encontrar respostas para estas indagações. Onde estão as origens dos conflitos e das discórdias que nós vivemos? E qual o impacto disso nas bênçãos de Deus para a nossa vida? Até que ponto essa vida conflituosa, até que ponto essa vida egoísta pode impactar como uma grande muralha que nos impede de contemplar as bênçãos de Deus? É disso que nós iremos falar. No capítulo 2 vai falar sobre aquela busca egoísta. Muitas vezes nós buscamos a realização, mas buscamos as realizações em nossa vida unicamente baseadas nos nossos próprios desejos e propósitos, na nossa vanglória,
na nossa soberba. E aí, quando nós fazemos isso, valores fundamentais vão ficando pelo caminho. Quantas pessoas buscando dinheiro perderam a família? Quantas pessoas buscando posição perderam a saúde? Quantas pessoas buscando autoridade perderam a amizade, relacionamentos, sentimentos? E aí, quando você vai fazer uma relação de custo-benefício, geralmente lá no fim da vida, quando os cabelinhos já estão brancos, a força já se foi, a pessoa se vê sozinha, e aí ela percebe que fez escolhas erradas e que as suas perdas foram muito maiores do que os seus ganhos. Então está aqui. E no terceiro capítulo da lição, nós iremos aprender que buscar a autorrealização não é algo pecaminoso, não é algo equivocado. Não é necessário que você abra mão também da sua própria vida, porque a vida é um presente de Deus. Buscar realizar os seus sonhos é um propósito de Deus em sua vida. Crescer, expandir as suas fronteiras, ampliar a sua vida, seu negócio, sua família, tudo isso vem de Deus. Mas você precisa realizar essas coisas baseado em ideais santos, em ideais divinos. Não mercadejar com coisas que são fundamentais. Não trocar o que é fundamental pelo que é terreno, passageiro. E aí nós iremos falar sobre isso. A busca da autorrealização. Como nós podemos buscar a autorrealização mantendo a nossa vida com Deus? O texto vai dizer: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Quando somos admoestados pelo Espírito Santo a caminharmos humildes diante de Deus, é disso que ele está falando. Ele não quer que você fique parado, ele quer que você caminhe. Caminhar aqui lembra desenvolvimento. Caminhar aqui lembra ter alvos, ter objetivos, ter destinos. Então Deus não quer você apático, parado, prostrado, inerte. Ele quer que você caminhe, mas que você caminhe debaixo de uma autoridade espiritual. Caminhe submisso à palavra de Deus. Caminhe submisso à vontade de Cristo para a sua vida. Outro ponto vai falar sobre a necessidade que nós temos de caminhar sem inverter as nossas prioridades. Caminhar no desenvolvimento da nossa vida espiritual tem a ver com realmente ter prioridades na nossa vida. Quais são as suas prioridades? Olhe para dentro de si mesmo e veja quais são as suas buscas, quais são os seus projetos. E aí você vai perceber se você está caminhando segundo a vontade de Deus ou se você está caminhando segundo os seus próprios propósitos. A prioridade do crente não pode ser invertida e ela é uma só. A Bíblia vai dizer que a nossa prioridade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que então as demais coisas possam ser acrescentadas em nossa vida. Convertendo a soberba em humildade, nós conseguiremos atingir o coração de Deus, o ideal do coração de Deus para nós. Porque Cristo, conforme está escrito na carta aos Filipenses, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. E tendo sido achado na forma de homem, humilhou-se ainda mais até a morte, e morte de cruz. E tudo isso ele fez para nos dar o exemplo. O propósito de Cristo era deixar bem claro para nós que quando nós convertemos a nossa soberba em humildade, nós conseguimos realizar os projetos que Deus fez para nós. O projeto de Deus na vida de Cristo foi completamente realizado pelo Senhor, porque o Senhor andou em obediência à vontade de Deus. Entenda uma coisa: Jesus te ama. Deus te ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em seu lugar. Portanto, aquele que ama se preocupa. Aquele que ama se condói. Deus, ele não deixa de sofrer o seu sofrimento. Deus não deixa de perceber as suas angústias. Deus não deixa de conhecer os seus sonhos. Ora, se eu que sou homem, e como homem sou mau, sujeito ao pecado, conheço os projetos e sonhos do meu filho, e estou disposto a me esforçar tanto para ajudá-lo a atingir os seus sonhos, tão somente muito mais será o Senhor nosso Deus, que como seu Pai e meu Pai, conhece também os nossos sonhos, sabe o que é melhor para nós, e tem todo o poder para nos ajudar a realizarmos os nossos sonhos. Mas a palavra de Deus está dizendo: nós precisamos converter a nossa soberba em humildade, e dessa forma, submeter os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos a um ideário muito maior, que é o ideal de Deus para a nossa vida. Sonhe, planeje, projete, trabalhe para construir, para transformar esse sonho em realidade. Porém, submeta os seus projetos, os seus sonhos e os seus planos a uma vontade maior do que a sua.
porque a busca desvairada pela autorrealização já levou e vai continuar levando muitas pessoas para a perdição. Já custou e vai continuar custando preço muito alto para muitas pessoas. E vai reter ainda muita gente no vale da perdição. Sonhe, mas submeta o seu projeto à vontade de Deus, porque as coisas que Deus faz são perfeitas. E se você quiser saber mais sobre isso, eu te convido para amanhã, a partir das 8 da manhã, em todas as Assembleias de Deus de Governador Valadares, assistir à nossa Escola Bíblica Dominical, participando dessa belíssima lição que vai nos lembrar que Deus tem realizações para os seus servos, mas a busca desenfreada pela autorrealização tem conduzido e vai continuar conduzindo pessoas a muitos males. Eu te espero ali na Rua Carvalho, número 121, mas a igreja sede também está aqui te esperando na Afonso Pena 3384, como a igreja da Rua Goiás te espera ali na Rua Goiás, número 145, enfim, todas as Assembleias de Deus de Governador Valadares te esperam e será para nós um imenso prazer ter você e sua família conosco para o ensino da Palavra de Deus. Que Deus o abençoe, vamos louvar ao Senhor com mais uma canção e daqui a pouco a gente retorna, falando de alguns eventos que vêm por aí e alguns trabalhos que serão realizados pela Igreja do Senhor. Vamos louvar a Deus e a gente já volta. Vamos lá. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito
sim, acredito, sim. Estamos de volta para darmos continuidade à nossa programação e após falarmos de escola dominical, eu estou voltando para lembrar a você dos nossos compromissos para este fim de semana, para os dias que vêm por aí, para os finais de semana que estão marcados não apenas aqui em Valadares, mas também em todo o nosso campo, eventos que são promovidos para a boa realização da sua vida espiritual. A palavra de Deus nos orienta a ir por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura, e a Igreja Assembleia de Deus tem se esforçado para fazer assim. E por isso, em nossas subsedes e em nossas congregações, nós continuamos trabalhando enquanto é dia, antes que a noite venha, em que não se pode mais trabalhar. Antes de eu falar dos avisos previstos para aqui, Governador Valadares, eu quero te lembrar que nós já temos alguns avisos gravados, algumas chamadas a respeito de eventos que estão vindo por aí. E eu quero chamar a sua atenção para que você veja agora e eu retorno logo após, dando continuidade falando dos eventos previstos para a nossa querida Governador Valadares de um modo geral. Ouça essas chamadas que você já viu e volta a ver agora e anote aí na sua agenda esses eventos para que você possa fazer parte deles e ter a sua vida abençoada por tudo que está sendo planejado para ser realizado por nossos irmãos. Vamos lá! Não há nada mais precioso do que trabalharmos para Jesus. E por falar em trabalho, eu preciso fazer divulgação aqui de 2 eventos. Eu preciso mostrar para vocês primeiro esse cartaz bonito que está em minhas mãos. É o cartaz que anuncia o Congresso Evangelístico lá da igreja que está no distrito de Baguari. E como você vai acompanhando aí no nosso cartaz, é o 9º Congresso Evangelístico de Baguari. O tema é porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, conforme está em Tito, capítulo 2, e versículo 11. A data é 5 e 6 de setembro, e o local é ali no campo de futebol do distrito de Baguari. Olha que maravilha. Louvoristas convidados, irmão Christian Everson, de Cariacica, Espírito Santo, e a cantora Sumara Santos, lá de São Paulo. E os pregadores são os irmãos pastor Tiago Nonato, de Belo Horizonte, e o pastor Josué Lira, de Jampruca. Que maravilha! Mais uma vez aqui um evento evangelístico de nossa igreja. Amém, querido? E eu tenho aqui também o outro cartaz que anuncia o 1º Congresso Uradijás, União Regional das Assembleias de Deus do Jardim do Trevo, Alto Boa Vista e Santa Paula. Esse congresso vai ocorrer agora também em setembro, e a respeito desse congresso nós temos uma chamada que eu quero te convidar para assistir. Assista essa divulgação e anota aí na sua agenda. Vamos lá. É o convite para o 1º Congresso Uradijás, União Regional das Assembleias de Deus do Jardim do Trevo, Alto Boa Vista e Santa Paula. Olha que lindo cartaz que o pastor José Januário providenciou para noticiar esse evento, marcado para os dias 18, 19, 20 e 21 de setembro, a partir das 19 horas. Será o aniversário dos grupos, é o conjunto de crianças no dia 18, círculo de oração dia 19, grupo de jovens dia 20 e o encerramento com toda a igreja no dia 21. Cantores convidados para o evento: Solange Melo, Cassiano e Janete, os Mineirinhos, Tia Teté e equipe, e a irmã Rosa estarão louvando ao Senhor. E os pregadores desse evento são pastor Ivan dos Reis, de Vitória, pastor Paulo Guerra, pastor Jadson, e o convite é de nosso presidente, pastor Salatiel, do pastor José Januário, que é o regional, e dos dirigentes das congregações daquele campo, presbítero Misael, presbítero Lailson, e o irmão Gesiel de Jesus, que é o coordenador do evento. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na rua 5, número 509, no bairro Jardim do Trevo. Muito bem, queridos, são esses os cartazes, os eventos que nós estamos divulgando, o 9º Congresso Evangelístico de Baguari e também o 1º Congresso Regional do Jardim do Trevo, Alto Boa Vista e Santa Paula. Muito bem, estamos de volta, e depois que você anotou aí, você que é mais próximo dessas regiões, você que
mora aí nos bairros circunvizinhos, ou mesmo tem ânimo para fazer uma caravana e deslocar até essa cidade, esse local, que você vá. E que Deus abençoe a sua vida, porque certamente a palavra de Deus não volta vazia. Mas eu quero aproveitar aqui também para anunciar as festividades da nossa igreja, que está na Avenida 1, ali no bairro IP. Nesse fim de semana a igreja está em festa, já começou na noite de ontem, e hoje e amanhã a igreja continua em festa. Ali onde está o presbítero Adenilson, aqui eu mando um forte abraço e o desejo sincero de que essa festa continue uma bênção, viu, irmão Adenilson? Aliás, hoje à noite a mocidade do bairro Jardim IP estará com vocês, a mocidade da subsede, na direção do diácono Henrique, vai estar com vocês participando dessa festa maravilhosa. Na Avenida 1, aí no bairro IP, você do Atalaia, Azteca, Atalainha, Nova Atalainha, você do Vila Isa, do São Raimundo, do Alto Paraíso, dessa região aí da nossa Niterói. Hoje à noite, Deus tem uma palavra para a sua vida, ali na Avenida 1, na congregação que está aos cuidados do presbítero Adenilson. Deus tem uma palavra para falar a sua vida e certamente assim Ele o fará. Vá, porque a bênção de Deus está em ouvir a sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E através da fé, nós temos da parte de Deus mecanismos para alcançarmos resposta para os grandes anseios da nossa vida. Eu quero anunciar também que no próximo domingo, é o segundo domingo do mês, nós teremos batismo na igreja sede. Atenção você, querido irmão, querida irmã, que está congregando, você jovem, adolescente, que está se preparando, que o desejo do batismo está ardendo em seu coração. É tempo de você então se posicionar, se preparar, procurar o seu pastor, preencher ali a sua fichinha pré-batismal, e no domingo, a partir de 1h30 da tarde, o templo sede recebe os candidatos ao batismo, e certamente Deus estará recebendo nas águas batismais a sua vida, em que você estará fazendo um renovo do seu compromisso, o seu ato de fé, a sua profissão de fé, e a partir do batismo você é recebido na membresia da igreja local, tornando-se membro do corpo de Cristo e podendo ter acesso à ceia do Senhor, o pão e o vinho, o corpo e o sangue do Senhor, que são ministrados para os fiéis, aqueles que já se comprometeram com o reino de Deus através das águas do batismo. Domingo próximo, não perca, não amanhã, o próximo domingo, você tem um encontro com Cristo no tanque batismal, e dali você sairá com uma nova vida diante de Deus. Procure o seu pastor, seu dirigente, e já se habilite para que você venha. E você, pai, você, mãe, converse com seu filho, oriente esse jovem, oriente esse adolescente, diga a ele da importância deste ato, do simbolismo que está carregado esse ato. Lembre a ele, pelos princípios da palavra, que o próprio Cristo procurou João Batista às margens do Rio Jordão, e ali foi imerso aquelas águas, de onde saiu para cumprir a justiça divina, segundo as próprias palavras do Senhor Jesus. Assim também todos os fiéis devem fazê-lo, e não é recomendável que alguém que crê em Cristo e que serve ao Senhor se omita, evitando um compromisso com Ele. Desça as águas, porque ali Deus tem uma bênção de renovo para a sua vida. E assim nós vamos caminhando. Nos grandes e pequenos eventos que a igreja vem promovendo, Deus tem uma bênção para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que o seu encontro com as águas seja algo genuíno, verdadeiro, não apenas uma emoção ou uma influência, e que você, ao se comprometer com a igreja local, assuma as suas responsabilidades como novo membro, não apenas na igreja local, mas também no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que o que a igreja ligar aqui na terra está ligado nos céus. É um ministério que Deus deu à sua igreja. Seja igreja, faça parte dessa grande obra, porque a igreja é a parte visível do grande reino invisível do Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Vai ser uma bênção encontrar você aqui. Certamente Deus tem coisas grandes para fazer em nossa vida. Bem, são esses os avisos para esta semana. E agora, quando nós encerramos essa sequência de avisos, nós iremos mais uma vez louvar a Deus. Bom é louvar ao Senhor e render graças ao seu santo nome. E após esse louvor, nós já retornamos trazendo para o seu coração a poderosa palavra de nosso Deus, a mensagem que Deus tem separado para a sua vida nessa tarde. Louvemos ao Senhor e a gente já volta. Vamos lá.
Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: o meu filho amado vai embora. Eu fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai alegre veio correndo, me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Eu não sou digno de ser chamado filho teu, pai, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Pois bem, querido, após esse louvor, nós estaremos já abrindo a palavra de Deus e lendo um texto que será a base da mensagem que o Espírito Santo tem para a minha e para a sua vida nessa tarde de sábado. Bom é estar com você, porque agora Deus, através de sua palavra, vai edificar a nossa vida. Abra, por favor, a sua Bíblia. Vai lá, pega a Bíblia lá na estante, pegue a Bíblia lá na cabeceira de sua cama, ali no criado, mudo, onde você agora. Tem gente que põe a Bíblia dentro do carro, não é verdade? Põe a Bíblia no banco de trás, ou põe a Bíblia sobre o painel, e chega lá no local do trabalho, tranca o carro, a Bíblia fica ali, no sol. E ficam carregando a Bíblia para lá e para cá, como se ela fosse um amuleto, não é verdade? Deixam aberto na estante, deixam na cabeceira da cama, como se aquilo fosse um amuleto, um instrumento de proteção. Mas o Salmo 119 nos orienta a colocar a Bíblia não no carro, não na estante, na cômoda, não no criado mudo, não na cabeceira da cama. O Salmo 119 ensina o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, o convite do Espírito Santo hoje é que você pegue a palavra de Deus
Coloque no seu coração. É óbvio que você não poderá colocar um livro no seu coração, mas o conteúdo desse livro, com certeza, através da leitura, do estudo devocional, sabe? Você conseguirá colocar os princípios tão maravilhosos que saem desse livro e que enchem e que tornam plena toda a nossa vida. Então eu te peço, pegue a sua Bíblia, abra agora no livro do profeta Neemias, livro de Neemias, capítulo 8, porque Deus tem uma palavra para a sua e para a minha vida. Livro de Neemias, capítulo 8, nós iremos ler aqui o versículo 10. Neemias 8, versículo 10, a parte B do versículo 10. Diz-nos assim a palavra de Deus: porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte B. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que palavra maravilhosa, dita por alguém em consolo de toda uma geração. Queridos, esta é a palavra de Deus. Uma palavra que renova a nossa vida, que transtorna todos os caminhos obscuros pelos quais nós possamos passar. Uma palavra que nos joga para cima. Uma palavra que nos anima, que nos renova, que nos dá graça. Por que Neemias disse isso ao seu povo? É muito simples. Quando você lê todo o contexto do livro de Neemias, e sobretudo o capítulo 8, nós iremos encontrar um povo que é exposto à lei de Deus, ou seja, o povo que é exposto ao conteúdo da palavra de Deus. Esdras, o escriba, o intérprete da palavra, ele reúne o povo de Israel e lhes ensina. Ele abre a palavra de Deus e começa a ensinar o povo na praça da cidade. E quando ele está ministrando a palavra, ensinando ao povo, a Bíblia vem nos dizer que o povo é impactado pelo poder da palavra. E o povo percebe o quanto ele estava afastado da vontade de Deus. O povo percebe que por suas obras e suas ações, Deus estaria irado para com eles. Haviam quebrado todos os princípios que Deus havia estabelecido em sua palavra. Deus havia estabelecido para o povo de Israel um pacto muito peculiar, muito pessoal. Deus havia determinado aquele povo para que não se misturasse com as nações. Deus queria para si um povo exclusivo, por meio do qual viria o Cristo. E nesse sentido era fundamental, era vital que a nação de Israel permanecesse guardando a sua cultura, os seus costumes, as suas tradições, tornando-se um paradigma dentro daquela terra, vivendo de fato isoladamente e muito perseguidos, mas lutando para fazer a vontade de Deus. Agora, Israel estava se misturando com os edomitas. Israel estava num cativeiro e ao voltar dele, nem mesmo o idioma. Muitos dos judeus falavam mais o hebraico. O aramaico era falado com mais ênfase no meio do povo, ao ponto de alguém ter que ler a escritura para eles e interpretá-las, porque boa parte daquele povo sequer conhecia o idioma de seus pais. Deus havia ensinado ao povo de Israel que eles deveriam se abster das práticas idólatras, e no entanto muitos eram os filhos de Israel que estavam adorando imagens de escultura, fazendo preces a essas imagens, como se essas imagens pudessem por eles fazer alguma coisa. Então, Neemias e Esdras estão preocupados em reestabelecer o culto a Deus. Estão preocupados em trazer o povo para a presença de Deus. E esta é a marca de um verdadeiro pregador do Evangelho. Esta é a marca que distingue uma igreja evangélica de uma instituição religiosa dita evangélica. As igrejas, elas de fato estão trabalhando para trazer o povo para a presença de Deus, para trazer ao povo a palavra de Deus, para mostrar às pessoas
o plano e o propósito de Deus para a vida de cada uma delas. As instituições religiosas de cunho evangélico, não. Elas estão preocupadas muito com o enriquecimento ilícito de seus líderes e com a exploração da fé dos incautos que ali estão na condição de fiéis. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela está sim expondo a palavra, aplicando a palavra e ensinando o povo a viver segundo esta palavra. Então, Esdras abre o livro perante os olhos de todo o povo. Ele estava numa posição de destaque, o versículo 5 do texto vem dizer isso para nós. Então Esdras louva a Deus pela palavra que está diante dele. Só a palavra de Deus está diante de nós. Já é motivo de nós glorificarmos a Deus. Esdras adora a Deus e ele começa a ensinar o povo. E a Bíblia diz aqui no versículo 8, e leram o livro na lei de Deus. E declarando a lei e explicando o sentido, faziam que o povo lendo entendesse. E então Esdras realiza ali uma verdadeira escola bíblica, fazendo com que o povo entendesse qual era o propósito de Deus para as suas vidas. E quando a palavra de Deus chega, querido, quando a palavra de Deus chega ao coração do homem, algo maravilhoso acontece. As pessoas não continuam como estão. É uma outra verdade grandiosa sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus faz a diferença na vida do homem. A palavra de Deus transforma o homem. Um verdadeiro resultado da ação genuína da palavra é uma nova vida em Cristo. É uma vida que agora se alicerça na fé, no Filho de Deus. Uma vida que a sua esperança não está mais na sua denominação, na sua religiosidade, nos misticismos que pratica, na simbologia que alguém está vendendo aí como objeto de fé. Não, mas está com a vida firmada na palavra. Uma vida que está firmada na Bíblia, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, queridos, a palavra de Deus é exposta e Neemias está ali ao lado de Esdras. Esdras, o escriba, ensinando, e os levitas organizando o povo. Uma reunião maravilhosa, uma reunião memorável, em que o povo era ensinado a andar na presença de Deus. Muitos têm ensinado muitas coisas nos dias atuais, mas não têm ensinado as pessoas a andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus não é apenas ser membro de uma igreja. Andar na presença de Deus não é apenas ser praticante de uma religião, mas andar na presença de Deus significa santificar a vida. Andar na presença de Deus significa confessar os seus pecados. Andar na presença de Deus significa viver uma nova vida em Cristo Jesus. Segundo o próprio Paulo escreveu dizendo, agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ó querido, o desejo do Espírito Santo é que você seja capaz de dizer essa mesma palavra. Olha, eu aceitei a Cristo como meu Salvador pessoal e agora eu vivo, mas não vivo eu mais. Cristo vive em mim. Aquele Jadson morreu. Aquele outro Jadson, ele se encontra sepultado sob as rochas de uma fé inabalável, que me fez ressurgir um novo homem, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, porque Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esdras e Neemias, homens levantados por Deus para trazer o povo para uma vida espiritual, para arrancar o povo de uma maldição de uma vida religiosa e transportá-los para uma vida verdadeira, uma vida genuína. Quantos milhões de brasileiros se escoram e se escondem em suas vidas religiosas? Oh, que engano! Que fracasso! Quantos e quantos brasileiros se ufanam de suas vidas religiosas, mas vivem vidas espirituais medíocres. Jamais ouviram a voz de Deus falar em seus corações. Jamais foram tocados de uma forma especial pelo Espírito Santo, a ponto de terem certeza de que Deus estava ao seu lado. No momento de oração, no momento de súplica, no momento de clamor, não, nunca tiveram essa experiência. São religiosos de fato, mas não andam com Deus, não têm vida com Deus, não têm experiência com Deus. Esdras e Neemias estavam arrancando o povo desta miséria e transportando esse povo pela palavra
para uma nova vida com o Senhor. E então o povo entrou em pranto. O povo começou a chorar. O povo começou a se lamentar. E a Bíblia diz aqui no versículo 9: porque o povo chorava muito ouvindo as palavras da lei. Sabe o que aconteceu nesse dia? O Espírito Santo de Deus, enquanto Esdras pregava, o Espírito Santo começou a descortinar diante das pessoas a miséria do seu pecado. Então aquele marido que traía a sua esposa se quebrantou diante da palavra e começou a chorar e a dizer: miserável homem que sou. De igual modo aquela esposa que não era fiel ao seu marido. Sabe? Aquelas pessoas que viviam de mentira. Os alcoólatras começavam a chorar e a dizer: eu sou escravo do meu vício. A palavra de Deus está dizendo: não vos embriagueis. Mas eu sou escravo. E aí o mentiroso começava a ver descortinado diante dos seus olhos, exposta a sua vida falsa, mentirosa. Aquele ganancioso, aquele avarento. A palavra de Deus era pregada, e esses vícios de comportamento, o Espírito Santo ia lançando todos eles aos olhos do povo. E a Bíblia diz que o povo chorava muito. Ó, queridos, eu fico pensando como as pessoas estranham quando chegam num culto pentecostal e veem os crentes chorando, se derramando na presença do Senhor. É óbvio, as pessoas estranham porque nunca sentiram isso, não sabem o que é isso. São capazes de chorar na beira de um campo de futebol quando o hino nacional é tocado e um bando de homens fica correndo atrás de uma bola. São capazes de chorar diante de um show de rock, de um show de música, de uma peça de teatro, mas estranham terrivelmente quando os crentes estão chorando na presença de Deus. Vai entender o homem sem Deus, querido? Vai entender o homem sem Deus? Muito difícil. Mas o Espírito Santo falava ao coração daquele povo, e o povo chorava. Aqui era um choro de lamento. Era um choro em que as misérias eram expostas. E nós também vivemos isso em nossas igrejas. Às vezes estamos pregando e o Espírito Santo convence o homem do pecado e alguém vem pelos corredores da igreja com as suas mãos levantadas, lágrimas correndo dos seus olhos, e eles entregam as suas vidas a Jesus. Mas uma enormidade outra de crentes choram e glorificam a Deus pela alegria de sentir a presença desse mesmo Espírito. Uns estão convencidos pelo seu pecado e querem o perdão. Outros estão convencidos da sua vida com Deus e querem manifestar a alegria de sentir essa presença. Mas a Bíblia diz que há diferentes manifestações, mas um só, e o mesmo Espírito é o que opera todas essas coisas. Você que nunca sentiu essa glória, você que nunca sentiu essa graça, eu te convido a frequentar um dos nossos cultos, a ouvir a palavra de Deus e a deixar que o Espírito Santo aperte você, que ele pegue o seu coração, que ele te faça sentir algo glorioso que só sente aquele que está sendo tocado por esse mesmo Espírito. O povo chorava, o povo se lamentava, mas Neemias, homem de Deus, ele entende que o que está acontecendo ali é o começo de um grande avivamento. Então ele diz: ô gente, por favor, não precise chorar não. Olha o que Deus está fazendo. Deus está restaurando a vida de vocês. Deus está colocando vocês de pé novamente. A palavra de Deus está corrigindo os seus defeitos, os seus vícios, os seus pecados estão sendo expostos agora. Então faz o seguinte, gente, pare de chorar, alegrai-vos. Deus está fazendo uma obra de restauração. Fiquem felizes, fiquem alegres, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu leio de novo o texto que li na abertura dessa mensagem. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Querido, quando nós finalmente entendemos que Deus nos fala com o único propósito de nos abençoar, então, ainda que a palavra seja dura e pesada, o nosso coração a recebe com alegria. Sabe o que o salmista diz a esse respeito no Salmo 23? Ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ora, vara e cajado são instrumentos usados pelos pastores de ovelhas. Vara e cajado não são instrumentos de consolo. A vara e o cajado são instrumentos utilizados para, às vezes, corrigir a ovelhinha, né? Para dar uma varadinha nela para que ela volte para o meio do rebanho, para que ela não se afaste, né? O cajado busca a ovelha
não são instrumentos de consolo, mas o que o salmista está querendo te ensinar é que mesmo a repreensão de Deus precisa ser recebida por nós como um consolo, como uma prova de um Deus que nos ama, que está preocupado conosco e que quer o melhor para nós. Foi esse o entendimento de Neemias. E então ele diz ao povo: olha, embora a palavra seja dura e vocês estejam realmente vivendo vidas equivocadas, Deus está trazendo um renovo para as suas vidas e, portanto, é tempo de alegria, é tempo de vocês comemorarem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ó, meu querido, como tem sido a sua vida espiritual? Será que a sua vida espiritual está mais para lágrimas de lamento do que para lágrimas de alegria? Nesta tarde, a palavra de Deus nos traz esta mensagem. Qual é o efeito da palavra de Deus na sua vida? Você é um daqueles que fogem da palavra? Você é um daqueles que não tiram tempo, que desconsidera a eficácia e a importância de ouvir a mensagem da palavra de Deus? Se você me responder que sim a essas duas questões, nós já estaremos achando as razões de uma vida sem frutos. Você estará encontrando a resposta para uma vida espiritual sem frutos. Uma vida espiritual morta, duplamente sem raiz. Uma vida sem propósitos. Mas o Espírito do Senhor está falando ao seu coração nesta tarde de sábado e dizendo que a alegria do Senhor é a tua força. Se você conseguir alegrar o coração de Deus com a sua vida, Deus te fará forte. A presença de Deus te fortalecerá contra esse pecado que hoje te envergonha, contra esse pecado que hoje te afasta da palavra, contra esse pecado que hoje te distancia da comunhão com Deus. Mas se você viver uma vida segundo Deus, a alegria do Senhor será a tua força. Pastor, como faço? Ora, não há a menor dúvida como você faz. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se todavia confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O salmista escreveu dizendo que enquanto ele se calou a respeito dos seus pecados, os seus ossos se envelheceram dentro dele e a sua esperança se foi. Mas quando ele confessou o seu pecado ao Senhor, a sua vida foi mudada, foi rejuvenescida, foi fortalecida e a graça de Deus se retornou para a vida do salmista. E assim também conosco. Há um só instrumento de tristeza, de miséria, de desgraça na nossa vida. Esse instrumento se chama pecado. O pecado é a razão maior de todas as fraquezas e fracassos do ser humano. Se eu te perguntar qual é o seu problema, talvez você vai dizer: pastor, meu problema é falta de dinheiro. E eu te digo: o seu problema não é falta de dinheiro, o seu problema é o pecado. Porque na nossa igreja tem muitas pessoas que são assalariadas, mas não têm os problemas que você tem. Então o seu problema não é falta de dinheiro. Se a falta de dinheiro fosse um problema, então todas as pessoas pobres seriam como você é. Ah, pastor, o meu problema é infelicidade conjugal. Não, o seu problema não é infelicidade conjugal. O seu problema é o pecado. Porque nós convivemos com muitas pessoas que, por causa de erros do passado, também tiveram infelicidades conjugais, mas estão na presença de Deus, e isso faz a diferença na vida deles. Ah, pastor, o meu problema é o relacionamento com os meus filhos são muito rebeldes, isso me dá uma grande tristeza. Não, o seu problema é o pecado. Porque eu também conheço pessoas que, infelizmente, por causa da forma de uma cultura que foi criada antes de conhecer a Cristo, hoje estão com seus filhos nas drogas, no crime, alguns já até foram mortos. E é claro que isso provoca um impacto na presença de Deus. O homem tem um problema. O problema do homem se chama pecado. Mas a palavra de Deus está dizendo para o seu coração: alegrai-vos. Hoje é um dia consagrado ao nosso Deus. A palavra de Deus está chegando ao seu coração e o Espírito Santo está dizendo: fique alegre. Porque se você reconhecer que o seu problema é o pecado, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. João escreveu dizendo: se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados, para nos purificar de toda a injustiça. Portanto, nesta tarde, eu gostaria de repetir aqui a voz de Neemias e declarar para a sua vida essa mesma palavra. Hoje é um dia consagrado a Deus.
porque nós já estamos diante da palavra do Senhor e você parou aí na sua casa para ouvir esta mensagem. Por isso, não chore, seque as suas lágrimas. Pastor, mas eu não estou chorando. Mas eu te digo, a sua alma está chorando, o seu espírito está chorando, ainda que o seu corpo e a sua carne, ainda que o seu homem natural esteja encontrando prazer nessa vida miserável, mas dentro de você tem uma entidade eterna que está clamando, porque nossa carne pende para o pecado, mas o nosso espírito pende para Deus. O pendor do espírito é a santificação, o pendor da carne é o pecado. Ainda que a sua carne, ainda que você, o seu ente físico, possa parecer muito satisfeito com essa vida de pecado, dentro do seu interior há clamores que você não pode ouvir. No seu interior há clamores que você não pode escutar. Um gemido da tua alma que clama por retornar a uma comunhão com Deus. E a palavra de Deus para você nessa tarde é esta: alegre-se. A alegria do Senhor é a tua força. Querendo dizer que somente na presença do Senhor você terá a alegria verdadeira. Somente na presença de Deus você terá paz genuína. Somente na presença de Deus você poderá recomeçar. Meu querido, eu encerro essa mensagem te convidando a entregar a sua vida a Cristo, a receber Jesus como seu Salvador pessoal, a permitir que esta palavra entre na tua vida, provoque o mesmo impacto que vai produzir a mesma mudança. E quando isso acontecer, o teu nome será escrito no livro da vida, a tua vida passada será apagada, os seus pecados serão lançados no mar de esquecimento, e Deus escreverá uma nova história na tua vida, um hino de louvor ao nosso Deus. Você terá cidadania celestial e uma certeza de que à vinda de Cristo, ao toque da trombeta, você estará com Ele na glória. Esta é a mensagem bíblica, é a mensagem que nós pregamos, e eu te convido a fechar os seus olhos e falar com Deus, nesta oração entregar a sua vida ao Senhor, dizendo essas palavras: Pai Santo e Eterno, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que eu entrego a minha vida em tuas mãos. Crie na tua palavra que me foi pregada e entendo que somente pelo teu sangue eu posso me livrar da condenação que pesa sobre os meus ombros. Eu não ouço o bramido da minha alma, mas eu sei que a minha alma chora por comunhão contigo. Por isso eu entrego a minha vida em tuas mãos, te recebo como meu Salvador pessoal. E a partir de hoje eu quero me alegrar na tua presença, porque a alegria do Senhor é a minha força. Ó Deus, nós te agradecemos por esta programação, ó Pai. Pedimos que o Senhor receba este em tua presença, restaure-o dos seus pecados e o fortaleça para que ele possa ter uma vida contigo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, nós encerramos aqui a nossa programação. Eu vou te deixar com um trecho de uma linda canção agora, na medida em que nós nos despedimos, e desejo desde já que você esteja conosco no próximo sábado, na nossa programação, se Deus quiser. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência e até o próximo sábado, junto com Cristo, aqui na TV Reis. Até lá. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoa.